Agora, para falar sobre a importância do planejamento previdenciário. A gente precisa ter um planejamento previdenciário hoje em dia para poder ter uma aposentadoria decente lá na frente. E para falar sobre isso, eu vou conversar com a advogada previdenciária Viviane Benevides, que está com a gente. Oi, Viviane, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Itabera. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Muito honrosa em estar aqui participando e passando a informação para o ouvinte, tirar a sua dúvida, trazer a informação, porque essa é a intenção no momento. Por que é necessário a gente ter um planejamento previdenciário, Viviane? É engraçado, Jorge, porque as pessoas não têm... A vida hoje ela está tão corrida, né? Que a gente começa a trabalhar e daqui a 30 anos e a pessoa daí assim, agora eu vou me aposentar. E passa rápido. E imagina, 20 anos de experiência já na área previdenciária e quando chega no momento da aposentadoria, a pessoa fala assim, poxa, mas se eu tivesse feito diferente? Então, por isso a importância de um planejamento previdenciário. Dentro de um planejamento previdenciário hoje, o segurado ele consegue prever uma data para aposentadoria, um valor para a sua aposentadoria. E o que eu chamo de mais importante, Jorge, é a forma como ele vai contribuir por 20, por 30 anos para a sua aposentadoria. E muitas vezes a pessoa acaba contribuindo mais ou menos, achando que vai receber mais ou achando que vai receber menos. E o segurado acaba não tendo a noção da forma que ele pode contribuir, porque o INSS ele é um investimento. Embora para alguns segurados é obrigatório, para outros facultativos, mas é um investimento. E a forma como o segurado investe para a sua aposentadoria é muito importante. Pensar hoje como eu vou investir, pensando na aposentadoria, para sim poder viver de aposentadoria no futuro. Então, o planejamento previdenciário ele envolve a forma, cálculos de aposentadoria, cálculos de rendimento, cálculos de valores, como que a contribuição está sendo efetuada para o INSS, uma forma inteligente que o segurado tem para fazer essa contribuição, para sim poder contribuir da melhor forma, buscando um melhor benefício. E como esse planejamento ele deve ser feito? Por onde a gente começa? Legal. Hoje o INSS ele disponibiliza através da plataforma Meu INSS o extrato previdenciário do segurado. Isso eu sempre julgo muito importante que o segurado faça o seu cadastro no Gov.br, tenha esse acesso atualizado, busque as informações que o próprio INSS tem. É muito comum, Jorge, o INSS ter as informações equivocadas, porque é um sistema, o sistema ele é alimentado a partir de 82, então, e traz informações equivocadas. Então, é importante que o INSS, que o segurado acesse, verifique se as informações que o INSS tem a respeito dele estão corretas, porque hoje o segurado ele pode, é fácil para o segurado acessar. Então, parte daí, para o segurado, que é o maior interessado, né, verificar se o INSS tem, primeiro, as informações corretas. Então, o planejamento previdenciário, ele parte dessa premissa. Quais informações o INSS tem a meu respeito? Estão corretas ou não? Estão corretas? Ok. Vamos calcular um tempo de aposentadoria. Vamos verificar se o meu tempo está correto, qual a minha previsão de aposentadoria, qual o valor que eu vou alcançar dentro da minha média de aposentadoria hoje. Lembrando que tivemos uma reforma em 2019. Então, em 2019, nós tínhamos umas regras. Hoje, nós temos regras de transição e regra nova para a aposentadoria. E tudo isso faz uma diferença no momento em que o segurado busca um planejamento. No momento... É muito comum para quem trabalha com isso verificar que, por questão de meses, o segurado ele pode alcançar uma renda, às vezes, 100% maior do que ele teria numa regra anterior. E com o planejamento previdenciário fica visível para o segurado
essa situação. Quando o segurado não tem um planejamento, ele vai lá, posso me aposentar, vou me aposentar. Vou me aposentar com X. Mas ele não sabe que se esperasse 3 meses, 4 meses, 1 ano, iria ser X mais 100%. E isso acontece, é muito comum. Então, o primeiro passo é fazer esse planejamento via INSS. Via INSS buscando as informações. Que estão disponíveis hoje através do portal. Quem vai fazer um né? planejamento é um profissional especialista em direito previdenciário que vai buscar as informações dentro de um tempo de contribuição, junto com as atividades que o segurado verificou. Por quê? Dentro de um planejamento é verificado se tem uma atividade que pode ser computada como especial, que soma tempo de contribuição, como uma atividade rural, uma atividade de aluno-aprendiz, uma atividade dentro de um serviço militar, que também é computado como tempo de serviço. Então, um planejador previdenciário, ele vai verificar todas essas situações e calcular. E para quem está ingressando agora no mercado de trabalho, ingressou recentemente, que olha para frente, né, e não vislumbra lá uma grande aposentadoria, nem sabe o que vai acontecer até chegar o momento dele poder se aposentar, né? Como é que a gente faz esse planejamento para quem está começando agora? Em qual é o melhor caminho de se pensar no futuro através de um planejamento previdenciário? Jorge, quanto antes, melhor. Quanto antes, o tempo ele sempre vai trabalhar a nosso favor. Lembrando, eu sempre ressalto a importância do segurado entender que o INSS ele é um investimento. Você está pagando, você está investindo no INSS, você está investindo na sua previdência. Então, quanto antes o segurado entender que ele precisa de um planejamento previdenciário para poder saber quando que ele vai se aposentar, qual é o valor esperado na aposentadoria, antes ele consegue tomar providências, atitudes que vai buscar um benefício. Eu sempre falo que um planejamento previdenciário junto com um planejamento financeiro é a receita certa para que o segurado pode se aposentar de forma correta, onde ele vai poder viver da sua aposentadoria. Porque depender do INSS, todo mundo sabe que não é suficiente. E se o segurado entender que, junto com um planejamento previdenciário, com um planejamento financeiro, ele busca uma renda passível de se sustentar num futuro onde ele não vai poder trabalhar, daí sim, ele está agindo de forma correta. O INSS, nas reformas, eles vêm sempre diminuindo o valor. Então, por que é interessante um planejamento? Porque o segurado ele vai dizer, eu pago sobre 2 salários e vou me aposentar com 2 salários, ou 3, ou 4, ou 5. E não é o caso, porque o cálculo da aposentadoria ele sempre tem elementos que reduzem o valor do benefício. Hoje, geralmente, o cálculo atual da aposentadoria, na regra vigente hoje, que é a regra só por aposentadoria por idade, tirando aqui as regras de transição, é um cálculo que parte de uma média de 60%. Então, você vai partir de 60% no homem, no caso de 20 anos de contribuição, no caso da mulher, 15 anos de contribuição, e mais 2% para cada ano, além desses 20 anos ou 15. Então, para uma mulher, 35 anos seria o 100%, e para um homem, 40 anos seria o 100%. Correto? E aí, se ele entender que ele pode contribuir também, fazer uma parte, uma educação financeira e arrecadar de outras formas, buscando um passivo, ele vai também ter um benefício bem maior. Por isso toda essa necessidade. Bom, há opções aí no mercado de melhorar a aposentadoria no futuro, né? Como eu sei qual a melhor opção, em que momento eu devo começar a pensar em adquirir uma opção dessa, em ingressar em uma dessas opções, o que tem de novidade para nós em termos de uma aposentadoria melhor, reforço na aposentadoria, podemos falar assim. Legal, Jorge. Engraçado que do INSS nós temos as regras, né? E o INSS, não estou aqui dizendo que o INSS é muito importante, é obrigatório, tem que pagar o INSS.
Mas hoje, inclusive, o INSS, vamos dizer que ele vai garantir uma renda mínima aos segurados. E a importância é tão grande que início desse ano tivemos aí o Renda Mais, que é um título do governo. Então, o próprio governo, ele entende que o INSS não é suficiente, não vai pagar o INSS o suficiente. E depois da reforma, na verdade, o INSS, ele transfere a responsabilidade para uma previdência privada. E isso tanto é que houve, então, o Renda Mais, que é um título do governo, que é interessantíssimo, onde o segurado ele vai adquirindo cotas para receber, numa data futura, por 20 anos, um valor. Então, é muito importante, assim, legal para o segurado. Joga lá no Google, Renda Mais, título do governo, tem um próprio simulador, que ele vai poder colocar lá qual que é a renda desejada dele no futuro, por quanto tempo ele vai receber, quantas cotas ele vai ter que ter naquele momento que ele vai buscar a aposentadoria, e aí ele vai comprando essas cotas durante o período dele, vamos dizer, que ele vai trabalhar, que ele vai estar ali gerando a sua renda para futuramente ter um passivo. E a importância do governo em entender que o segurado precisa dessa complementação. Então, o Renda Mais ele veio aí no início desse ano como mais uma opção, como uma previdência complementar, como pessoas que investem em outros tipos de rendas para buscar uma renda passiva no futuro. E é muito importante, porque dentro de um planejamento previdenciário, o segurado ele vai ter a noção de quando que ele vai precisar de renda ativa transformar para uma renda passiva, de quando que ele vai ter que receber no futuro para poder fazer a gestão e sobreviver, que é o que eu costumo dizer, a importância do segurado em gerar uma renda ativa hoje para no futuro receber uma renda passiva capaz de sustentá-lo, né? De buscar uma aposentadoria, que eu costumo dizer que é de fato viver de aposentadoria, né? Ter uma segurança no futuro. O interessante é que a gente tem uma fase da vida da gente que isso nem passa pela nossa cabeça, né? A correria, a busca por adquirir algo acaba fazendo com que você nem pense nisso. Só que cada vez mais nós estamos prolongando o nosso período de vida, né? Hoje a média eu acho que é 85. A média é 85. 85 anos de vida. E isso vai aumentando, daqui a pouco vai para 90. E como é que a gente quer chegar lá, né? Como é que a gente vai viver esse período? Nós ainda vamos ter força para trabalhar, para buscar renda, não vamos... Então, está se alongando cada vez mais o período que a gente vai viver e talvez nem sempre em condições de buscar o mercado de trabalho. Muito me alegra porque hoje muitas pessoas jovens buscam o serviço de planejamento previdenciário. Isso me alegra, porque já é uma geração que pensa diferente da nossa geração, que a gente pensava muito em trabalhar, em ter uma renda ativa hoje, mas e quando que eu vou ter uma renda passiva? Ou vou conseguir gerar uma renda passiva? Quando que eu vou me aposentar? Então, assim, eu que trabalho nessa área, chega a ser frustrante quando a pessoa chega para se aposentar e diz, olha, tua renda vai ser X. Ah, mas eu paguei sobre X mais tanto. Poxa, não tenho o que fazer. O cálculo da aposentadoria está lá na lei, não tem como mudar. E o planejamento previdenciário, ele já vai te trazer todas essas informações. E muito me alegra, sim, porque as pessoas jovens hoje buscam o planejamento previdenciário junto com o planejamento financeiro, alcançando, sim, uma renda passiva no futuro, capaz de poder gerar uma sobrevivência. Então, isso é muito importante para as pessoas entenderem que um planejamento previdenciário é de suma importância. Porque antigamente, as pessoas, eu vou pagar 35 anos, no caso do homem, ou 30 no caso da mulher, e vou me aposentar. Só que hoje a regra já mudou e temos regras de transição também. Então, é muito importante que busque a informação. Mudou e deve mudar ainda mais, né? Conforme o passar dos anos. Já se falou muito, né, de que o INSS ele não dá conta
de bancar as aposentadorias. Já se falou muito de que isso vai crescer cada vez mais, então Sérgio, a arrecadação vai ser menor do que o volume que você tem que pagar. Jorge, fazem a reforma. Aí faz reforma... Da reforma. Da reforma. E assim aí, vai. porque a reforma daí vai gerar lucro, mas daí não gera lucro, e daí faz a reforma novamente. Tivemos aí na França aí uma reforma imposta, né? Então, não vai me surpreender se logo a gente tiver uma nova reforma aqui também. E nunca vai ser para beneficiar você. Sempre vai ser para poder manter o sistema ativo, né? Bom, vamos falar um pouquinho então. Planejamento financeiro. Põe isso também na sua tarefa, né? Planejamento financeiro e previdenciário, né? Para que você chegue lá na frente e com condições de viver um pouco melhor. Agora, voltando para cá, como é que é o processo para quem está próximo de se aposentar agora? Por exemplo, né, é o ano da aposentadoria, ou 2024 está logo ali, é o ano da aposentadoria, com essas mudanças de regras tal. Como é que está agora? Como é que está esse momento para a aposentadoria, Viviane? Esse momento nós temos regras de transição, lembrando que tivemos uma reforma em 2019, que trouxe algumas regras de transição. Tivemos 4 regras de transição para a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Lembrando que a regra hoje definitiva, no caso da mulher, são 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, o mínimo. E no caso do homem, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição no mínimo, tá? Quanto mais tempo de contribuição, melhor fica o valor do benefício. E tivemos as regras de transição. Lembrando que algumas regras, elas são progressivas, como a regra de ponto, que ela iniciou com uma pontuação e ela é progressiva. Hoje, no caso da mulher, precisa atingir 90 pontos, somando tempo de contribuição e idade. Lembrando que tem que ter um tempo de contribuição mínimo, no caso da mulher, de 30 anos, e no caso do homem, de 35 anos, somando idade mais tempo de contribuição, 100 pontos. Então, as regras, anualmente, elas vão progredindo, ao ponto de que, em alguns anos, elas cheguem à regra definitiva, que é apenas por idade. Então, o processo de aposentadoria, hoje, ele tem que ser verificado essa possibilidade de algum implemento das regras de transição e, junto ao INSS, fazer essa solicitação. Hoje, temos o meu INSS, onde o segurado ele pode fazer o requerimento através do sistema ou do 135, ele faz o requerimento. Tempo de análise depende muito de cada situação, Jorge. Por quê? Tem pessoas que têm um tempo de contribuição onde vai buscar um tempo de especial, que são as atividades insalubres, ou um tempo rural. Quanto mais análise precisa, mais tempo o servidor vai ficar ali naquele processo. Então, mais demorado é um pouquinho o requerimento. Se é um pedido de aposentadoria onde o segurado ele vai... uma carteira de trabalho só, apenas aquele tempo de contribuição, é uma análise mais fácil e rápida, onde o servidor ele vai demandar menos tempo, então o processo acaba sendo mais rápido, tá? Em média, hoje, um pedido de aposentadoria em torno de uns 4 meses para o INSS analisar. Então, tem as regras... 4 meses? 4 meses para o INSS analisar, sendo que... às vezes as pessoas procuram, muda alguma coisa, entrar já com um advogado ou entrar sozinho. Você fala, o processo, o caminho é o mesmo. A busca de um profissional vai facilitar, vai agilizar o fato que ele já vai apresentar a documentação que o INSS exige. Geralmente, o segurado que vai sozinho, ele liga no 135, o 135 diz, olha, foi aberto o requerimento, não foi apresentado nada. Vai ter uma chamada do INSS, que é a carta de exigência, para que o INSS apresente uma cópia da carteira de trabalho, cópia da identidade. Tudo isso acaba atrasando um pouco a análise. Então, assim, o caminho é o mesmo. O que agiliza é a documentação já está correta ou não. Então, essa situação, até mesmo num planejamento previdenciário, geralmente o planejador, o profissional, ele já te acompanha em todos esses passos.
E acelera um pouco esse processo, né? Os processos junto ao INSS, né? Esse governo que assumiu agora falou muito de que foram trancadas aposentadorias no ano passado, né? A partir do segundo semestre do ano passado, o INSS parou de liberar aposentadorias. Então a gente já imagina a fila de espera como não deve estar. E esses processos que vêm com alguma demanda a mais, né, que não são facilitados, ou seja, eu tenho uma carteira de trabalho, está toda preenchida, mas que tinha insalubre aqui, que é a realidade, né, meu amigo? E aquilo lá, e tem tempo de... Esses processos, então, começam e viram uma dor de cabeça. Vira uma dor de cabeça. Geralmente, o segurado acaba até desistindo. Ele inicia sozinho o processo, ou acaba desistindo, ou acaba procurando um profissional no meio do caminho, vamos dizer assim, porque o INSS começa a pedir informações que o próprio segurado não entende ou tem que buscar. Até nem consegue o que o INSS pede, né? E às vezes o INSS pede algo que já foi apresentado ou pede algo que não há necessidade de ser apresentado e aí o segurado ele fica, poxa, mas eu já apresentei, poxa, mas por que está me pedindo isso? E um profissional ele vai poder ajudar, né? Então, isso acontece muito. E revisão de aposentadoria? Vamos lá, a revisão da aposentadoria é possível. Lembrando que todo segurado, após a aposentadoria, ele tem um prazo de 10 anos para requerer revisão. A revisão ela pode ser solicitada por questão de fato ou questão de direito. O que acontece? Às vezes o segurado, me aposentei e depois ele descobriu que tinha uma atividade lá que era especial, que poderia ter sido computado diferente, isso ia somar um tempo de contribuição a mais, ia melhorar o valor do benefício, vou pedir a revisão do benefício. Muito comum também, às vezes a pessoa entrou com uma ação trabalhista, teve valores recolhidos na ação trabalhista referente à previdência do INSS e não foi computado lá. Pode pedir a revisão também. Temos aí revisão de direito, um exemplo aí muito falado, muito comum, a revisão da vida toda, que o Supremo decidiu aí no final do ano passado, dizendo que é possível esse cálculo dos salários de contribuição anteriores a 94, que é uma revisão de direito que a gente chama. Então, muitas pessoas têm que fazer o cálculo para verificar se a inclusão desses salários de contribuição é vantagem para o segurado ou não. Então, tem a revisão. O que é importante para o segurado entender é que ele tem esse prazo de 10 anos para exercer esse direito, fazer esse pedido de revisão. Mas é possível sim, e na plataforma do INSS também tem essa possibilidade, esse serviço de revisão da aposentadoria. Quem se aposentou continuou trabalhando e não concorda com o valor que se aposentou. Ele pode fazer uma revisão? Né? É uma dor, né? Vale a pena procurar um profissional e dizer assim, pelo amor de Deus, calcula, ver se eu consigo melhorar. Continuo pagando, né? É doloroso para o segurado que se aposentou. Geralmente ele é um segurado obrigatório, então geralmente vamos falar aqui dos seletistas. Então ele todo mês, quando recebe a folha lá de salário, vem lá o desconto do INSS. Esse desconto, infelizmente, ele é devido, a lei determina que esse desconto tem que ocorrer, embora o segurado aposentado, inclusive ele não tem nem direito a um afastamento por incapacidade, porque às vezes o segurado está trabalhando, se adoece, e se ele não tivesse aposentado, receberia o auxílio-doença. No caso do aposentado, nem esse benefício recebe. Porque não pode receber dois. Porque já está, não pode acumular esses dois tipos de benefício. O que acontece é que, antigamente, foi uma tese também muito discutida, muito falada, dentro do direito previdenciário, que era a desaposentação. Essa possibilidade de revisão, ela já foi decidida pelo Supremo há mais de 5 anos atrás, que não é essa possibilidade, que não existe essa possibilidade. Então, o segurado que continua trabalhando, continua contribuindo para o INSS, tem esse recolhimento obrigatório e não tem nenhum retorno. Não tem revisão neste sentido. Basta o segurado buscar um profissional para verificar se tem algum outro tipo de revisão a ser feita. Faça um MEI que é melhor, né? Faça um MEI que é melhor, se sente menos revoltado. Um planejador vai fazer a instrução. Vai fazer. Eu acho que isso é interessante, né? Tem muita gente hoje com 60 anos no mercado de trabalho, né, apto a continuar trabalhando por muito tempo ainda, né? Claro que é um emprego que dá essa possibilidade, né? O tipo de emprego pode dar essa possibilidade de continuar
para frente ainda e super irritado e descontente com o que vem com a gente. Fala com muitas pessoas assim. Uma situação que foi muito comentada assim, dentro do direito previdenciário quando houve a reforma, esse aumento do tempo da pessoa trabalhando. Um exemplo da aposentadoria especial que praticamente acabou depois da reforma, né? Porque exige agora uma idade mínima. Então, uma aposentadoria especial, o segurado, além de ter os 25 anos, 20, 15, 20 ou 25 anos, dependendo da atividade, em uma atividade que é nociva à sua saúde, tem que ter uma idade mínima de 60 anos, tanto homem quanto mulher. E isso, pensa, Jorge, você trabalhar vamos botar aqui uma atividade com muito ruído, que você tem que ter uma idade. É óbvio que antes dos 60 anos, aquele trabalhador vai adoecer. E isso é ruim para as empresas, porque eu vou ter que manter um trabalhador doente dentro da minha empresa porque ele não tem tempo para se aposentar. Então, é uma situação que vem ainda a ser discutida. Quando foi feita a reforma, muitas matérias foi tirada da Constituição e trouxe a questão da lei ordinária, onde é muito mais fácil dos legisladores legislar, mas nada foi resolvido. E aí nós estamos vivendo aí, realmente os segurados com atividade especial aí sofreram. Tanto assim como as pensionistas também, ou os pensionistas, que também tiveram redução do benefício, que também dentro de um planejamento previdenciário é importante, porque depois da reforma, o benefício da pensão por morte, ele não é mais pago integralmente. Então, até mesmo acontece caso a pessoa assim, olha, meu marido está doente, eu quero verificar dentro de um planejamento previdenciário como que ficaria a minha pensão. Porque às vezes a pessoa está pagando sobre o teto, mas pode, inclusive, receber o mínimo, porque ela vai ter a redução do cálculo da aposentadoria da pensão, e se ela já é aposentada, também tem uma redução. Então, pode chegar até o salário mínimo e ela está pagando sobre o teto, sendo que vai receber o mínimo. E um planejador ele vai dizer, olha, não é vantagem. Se a senhora tem essa disponibilidade de recolher X, então vamos fazer de outra forma. Tá certo. Viviane Benevides, advogada previdenciária. Quem ainda ficou com dúvida, Viviane, quer falar contigo, como é que pode fazer? Então, eu tenho nas redes sociais o canal no YouTube, o Viva de Aposentadoria, que eu realmente eu vesti essa camisa, eu acredito no planejamento previdenciário, acredito no planejamento financeiro, acredito que é possível a todos nós vivermos de aposentadoria. Então, no canal do YouTube, Viva de Aposentadoria, se inscreve no meu canal, acompanhe os meus vídeos, e também no Instagram, o Viva de Aposentadoria também, ou então o Viviane Benevides, e também tem o que eu posso fazer, manda lá um direct, manda sua dúvida, que a gente está sempre verificando e acompanhando e retornando. O Viva de Aposentadoria é um projeto que eu iniciei início do ano passado, tivemos alguns intempéries aí no caminho, mas é um projeto que eu acredito muito, que é justamente trabalhando o planejamento previdenciário junto com o planejamento financeiro, que é possível sim o segurado hoje viver de aposentadoria. Ele só tem que saber quando vai se aposentar, da forma correta como ele vai caminhar, né? Porque é uma caminhada, né? É uma caminhada. E aí ele vai alcançar o Viva de Aposentadoria, sim, e é possível. É possível viver de aposentadoria, diz Viviane Benevides. Obrigado pela tua participação, uma ótima semana. Eu que agradeço mais uma vez o convite e permaneço à disposição. Obrigada aos ouvintes também. Viviane Benevides, advogada previdenciária, falou com a gente hoje sobre a importância do planejamento previdenciário.